Estamos começando mais uma edição do Burke Café, o seu bate-papo conservador. E hoje nós estamos aqui com o Dr. Guilherme Shelby, ele que é Procurador Regional da República, mestre em Direito Constitucional, especialista em Segurança Pública e é um forte defensor dos direitos e da dignidade humana, especialmente de crianças e adolescentes. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Para a gente também é uma alegria recebê-lo aqui. Já tivemos algum tempo conversando, aprendendo muito, e eu acredito que agora a gente vai aprender um pouquinho mais, né, e repassar um pouquinho desse conhecimento para o nosso público que está nos assistindo agora. E eu gostaria de começar essa nossa entrevista, esse nosso bate-papo, perguntando quando começou o seu engajamento nessa questão de erotização infantil, a pornografia, quando começou esse seu engajamento nessa causa? Bem, eu era funcionário do Senado, aprovado em concurso público, mas o meu coração pedia e eu acabei cedendo ao desejo de ingressar como promotor de justiça do Ministério Público em Brasília. Então, em 91, eu fui aprovado e assumi a função de promotor de justiça. E fui ser promotor de justiça da infância. Olha. Então, nasceu aí o contato inicial e depois o envolvimento com a questão da infância e da adolescência, da família também, e também das mulheres, porque são causas muito correlatas, né? Uhum. E como promotor da infância, o contato era diário com temas ligados a violações de direitos, a crianças e adolescentes, tanto autores de violências quanto vítimas. Aquilo começou a mexer com o seu coração de alguma forma? O envolvimento é muito grande, porque são temas que estão no dia a dia, nas ruas, contato imediato. E, infelizmente, a situação da infância, desde então, não melhorou no Brasil. Eu imagino. Agora, doutor, o efeito dessa sua relação com esse público, ela acabou sendo positiva porque te engajou numa causa muito nobre. Pode acontecer o contrário? Na sua profissão, as pessoas que acabam acostumando e o coração fica meio que gelado frente a essas coisas tão terríveis. Acontece isso também? É possível? Infelizmente, uma das decepções que a gente teve na carreira de promotor de justiça é imaginar que todos temos o mesmo coração pela causa, assim, também no sentido do cuidado, da dedicação. E muitos, e não estou dizendo que estão errados, não, mas é uma realidade. Muitos querem apenas bater carimbos, fazer o seu trabalho até bem feito, mas não ir além do escaninho, não ir além daquilo que a administração, a rotina lhe traz. É importante que a gente reconheça que o sistema, às vezes, nos leva a lugares cômodos. E o promotor de justiça, que nome bonito, né? Promotor de justiça, ele deve ser um inconformado, porque sim, até as próprias, muitas vezes, os sistemas de garantias se acomodaram em determinados aspectos e não conseguem dar a proteção integral para a criança ou para a família, né? Imagino. Agora, há uma erotização sistemática das crianças na escola. Inclusive, uma pauta da sua luta, digamos assim, né? Qual o objetivo dessa erotização das crianças nas escolas? Quais forças estão por trás disso e qual é o objetivo desse movimento que atua na erotização dessas crianças cativas e indefesas? Existe uma causa social relativa à própria natureza da sociedade brasileira como um todo, que contempla com muita naturalidade o sexo com adolescentes, com crianças. A pornografia, a relativização de costumes, os ambientes regados a bebidas, as crianças expostas a músicas pornográficas. Então já existe uma cultura brasileira, infelizmente, você vê as músicas que tocam nas escolas de ensino infantil e fundamental, músicas pornográficas, músicas que cantam o sexo, músicas que cantam os órgãos genitais, as músicas genitais, quer dizer, as crianças sendo expostas a um estímulo abusivo. Já há uma cultura no Brasil para isso. Agora nós vemos... A própria sociedade está, de certa forma, amortecida, aceitando e até promovendo, então. Você veja, a última reforma do Código Penal, um dos juristas, ou um grupo de juristas que se entendia especialistas em algo, propôs a redução da idade para consentimento para o ato sexual. No Código Penal é 14 anos. Então esses juristas afirmam lá nas suas justificativas que já é comum ver adolescentes de até 12 ou 13 anos em práticas sexuais.
Eu fiquei imaginando onde ele deve ter visto isso. Se é comum, ele deve estar vendo um lugar onde crianças estão sendo abusadas. Olha isso. E só que para esses juristas, imagina, pretensos conhecedores das leis, na verdade, o sexo com criança é algo que já pode ser naturalizado. É um abuso, uma violência mesmo, mas você vê até em meios evoluídos juridicamente, social, o consenso. Sendo que, se você olhar o Canadá, por exemplo, em 2008, elevou a idade para o consentimento de 14 para 16 anos. Imagina, o Canadá, que não é como o Brasil, destino internacional de turismo sexual com crianças. Ele fez o inverso. Então, o Brasil, não apenas do ponto de vista cultural, mas do ponto de vista das autoridades, ele não contempla com grande seriedade a proteção da criança. Só que uma outra causa, essa sim grave, existe um movimento organizado para legalizar o sexo com crianças. E esse movimento, que é internacional, mas também existem representantes muito fortes no Brasil, tem um viés político-ideológico. Promovem abertamente, os livros abertamente propõem a erotização das crianças como um instrumento de luta ideológica. E isso é grave à medida que as pessoas não conhecem isso. Esses movimentos devem adorar, por exemplo, essas músicas, esses funk carioca, que contemplam esse tipo de conteúdo, eles amam. Se puder, eles vão apoiar a causa desse tipo de música também. Lhes interessa. Exatamente. Eles usam a cultura como um grande instrumento, as artes, as músicas, diversas formas de arte, e são um instrumento dessa ideologia que se apoderou de espaços até da defesa dos direitos humanos para, em nome de pretensas defesas de minorias, defesas de direitos humanos... Que ninguém nunca vai ser contra? Propor o sexo com criança. Então, usa uma placa que aparentemente é boa, defesa dos direitos humanos, combate à discriminação injusta, mas é só uma placa. O que de fato eles fazem a pretexto disso? Erotizar as crianças, o que a lei brasileira não permite. E o que está por trás disso, na sua opinião, doutor? O que os motiva a fazer, essas organizações? O que os motiva a agirem dessa forma? A ideologia? Nas universidades é aberta essa exposição, nas escolas muitas vezes. A ideia básica é uma mudança nos fundamentos civilizatórios. O que se propõe é a destruição da civilização judaico-cristã. Na verdade, a família é o alvo. Erotizar crianças é um objetivo meio. É um meio. O fim é destruir a família. Destruir que família? Não é qualquer tipo de família. Então a erotização de crianças acaba sendo uma ferramenta para a destruição da família. Exatamente. Família monogâmica. Ok. Os livros do socialismo são evidentes nisso, eles são conhecidos. Eles propõem a destruição da família, porque a família é lugar de exploração. Na antropologia socialista, a família tradicional, portanto, a família monogâmica, um homem e uma mulher, teria sido a causa do surgimento da propriedade privada. Engels, que é o formulador dessa antropologia na sua origem, ele propõe, portanto, destruir a família monogâmica, a família de um homem e uma mulher, porque esta teria sido a família monogâmica a causa para o surgimento da propriedade privada. Para o socialismo, a propriedade privada é a causa de todos os males. Consegue ver luta de classe em qualquer circunstância. Exatamente. Então, a ideia de erotizar as crianças surge posteriormente já no marxismo cultural, na escola de Frankfurt, Herbert Marcuse e outros, onde se propõe exatamente que ao erotizar as crianças, adolescentes e jovens erotizados não vão formar família monogâmica. Eles vão ser alterados no seu modo de pensar. Há um cumprimento de uma agenda, então. É uma agenda programada, intencional e sistemática. Olha isso. Que coisa terrível. Isso é alarmante. Isso nos assusta. Nós, como pais. Exatamente. Muitos que estão nas escolas, nas mídias, muitas pessoas que propagam esse pensamento não têm conhecimento desse pensamento organizado. Até mesmo alguns dizem, nossa, não, eu sou socialista e discordo disso. Não, ok, eu aqui não estou falando das pessoas, eu estou falando do pensamento, da doutrina que foi concebida e organizada em livros. E esse objetivo, ele é oculto. Portanto, o grave disso é que os que vêm falar em direitos humanos e defesa das crianças, muitas vezes querem fazer sexo com elas. E isso é grave.
Isso é muito grave e precisa ser denunciado. Agora, doutor, através das leis vigentes que temos em nosso país, é possível combatermos essa agenda, irmos contra essa agenda sistemática, fazendo-se valer das leis que já estão vigentes em nosso país? Exatamente esse o desafio, porque as leis brasileiras, o Código Penal, o Estatuto da Criança e do Adolescente e as decisões dos tribunais superiores são categóricos em defender a criança de todo tipo de exposição pornográfica, obscena ou que viole a sua dignidade sexual. Isso significa que o instrumento de erotizar crianças, as formas de erotizar crianças no Brasil, em regra, são violações de cunho criminal ou moral, dano moral. Uma vez que famílias e professores estejam conscientes das leis, essa ação de erotização vai ser paralisada, porque o professor, em sua maioria, os professores são homens e mulheres de bem, honestos, só que não conhecem as leis. As famílias também não. E a gente vê isso todos os dias na TV, por exemplo, através da implantação do marxismo cultural a partir da comunicação, todos os dias, então, a lei sendo violada. E a sociedade amortecida. Exatamente. O desconhecimento da lei é geral, especialmente de professores e das famílias, que deveriam ser aqueles que conhecem melhor a lei até para proteger crianças e adolescentes. As mídias, infelizmente, não têm nenhum respeito às leis. E a família e os professores são o instrumento hoje, os advogados, é claro. E, claro, os promotores, os juízes, os delegados, porque se você conhece as leis, você começa a ver as violações às leis. E são leis boas. Por exemplo, se você expuser cena ou imagem pornográfica a uma criança, configura um crime no Código Penal, artigo 218-A. Então, quando você descobre isso, que está no Código Penal, proibir a exposição de cena pornográfica obscena, o artigo 234 também proíbe isso. Mas o que a gente está vendo na internet, através de vídeos no YouTube, de teatros, exposição desse tipo, nas próprias escolas? Vejam a perda de controle e o mais grave... Cabe denúncia por parte dos pais desse tipo de atitude? O que os pais podem fazer numa situação como essa? Fazer a prova, colher provas, vídeos, áudios, testemunhos, documentos, materiais didáticos, fazer a prova, porque não adianta alegações sem prova. Claro. O primeiro ato é fazer as provas. O depoimento do filho, de colegas, há vídeos que tiver a serem guardados, e aí buscar advogados. E os advogados sabem muito bem o que fazer. O que não podemos é ficar apenas no denuncismo sem provas. Tanto professores quanto famílias têm que fazer provas para a defesa dos seus direitos. Sair das redes sociais somente. Porque tem muitas pessoas que fazem um certo trabalho de denúncia, mas só do sofá, só das redes sociais. Isso não é uma solução. Não é, porque essa divulgação sem bases, ela acaba acontecendo uma desmoralização da causa. Você afirma coisas que não comprova. Então é necessário haver algum cuidado para que a gente não, até mesmo não acusar inocentes. Às vezes há mal entendidos, entendimento diverso. A escola, é bom frisar isso, a escola pode e deve falar sobre sexualidade com seus alunos. Eu entendo que, e a lei brasileira entende, que a escola e os professores são grandes aliados da família na questão da sexualidade. A questão é, se o professor, se a escola deseja falar sobre temas da sexualidade, que por si só são temas morais, antes de falar para a criança, apresente o material didático e o que você deseja falar para as famílias das crianças. Nada mais justo. Porque os pais é que têm o poder familiar, é a Constituição que fala que o dever de criar e educar os filhos é dos pais. Então a escola não pode fazer tábua rasa dessa prerrogativa da família. É uma questão só de comunicação, porque a família, conhecendo o que a escola deseja trabalhar, haverá união. O que está acontecendo hoje é que cada um faz o que achar, o que bem entender. E muitas vezes viola a lei, viola a integridade da criança, erotiza o seu aluno. Isso é muito ruim. Eu imagino. Dr. Shelby, recentemente a Rede Globo, enviesada aí pelo marxismo cultural, como nós já mencionamos aqui, ela trouxe à tona o tema da pedofilia, e é a pedofilia como doença. O senhor concorda com isso? Olha, aqui é uma forma de reengenharia social, manipulação do entendimento. Porque, veja, a Classificação Internacional das Doenças classifica os transtornos de preferência sexual. Dentre os transtornos de preferência sexual, é aí que se diz que pedofilia seria uma doença. Não é só pedofilia, não. Os sádicos sexuais também são classificados como doentes.
que eu estou dizendo? São pessoas capazes, com entendimento, não são loucos, são classificados como um transtorno. Então, quando você diz que pedofilia é doença, você está dizendo também que o sádico sexual, quem é sádico sexual? É o homem que pratica sexo mediante violência, estupros de mulheres, mas com violência sádica. Ora, eles seriam doentes também? Então, claro que não. O que estão fazendo é a manipulação, porque o entendimento da classificação internacional de doenças classifica como um transtorno, mas as pessoas são capazes. Aliás, o pedófilo é o termo para suavizar a atitude criminosa de quem pratica sexo. É um eufemismo do criminoso. É um eufemismo. O nome que a lei dá é estuprador de criança. Aí é difícil entender como doente, né? Eu acredito que é assim que nós temos que tratar esse tipo de situação. Inclusive o desafio das palavras, dar o nome das coisas que elas têm. Quando eu digo pedófilo, eu suavizo, é um estuprador de criança, é gravíssimo. Aliás, no Código Penal, tanto a criança manter relação sexual com a criança ou atos libidinosos é estupro de vulnerável. Mas a mesma condição de estupro, por exemplo, equivalente a essa figura de manter sexo com a criança, é, por exemplo, o estuprador que vai a um hospital, vê uma mulher adulta, sedada, inconsciente e mantém sexo com ela. É o mesmo tipo penal. Então, entenda, não é um doente, é um criminoso. Faz muito sentido o que o doutor está falando, pegando ali o conceito das palavras. Filia, o filos, ela vai trazer dentro da sua origem a palavra amor ou carinho. E aí há realmente uma forma de suavizar esse conceito, dizendo que, na verdade, o pedófilo ele tem um carinho, ele tem um amor pela criança. Então a gente tem que tomar realmente muito cuidado com esse ressignificado das palavras, não é isso? Não, então, são dois flancos que ele usam para... A intenção dessas matérias jornalísticas, dessa mídia e professores, uma série de pessoas interessadas nisso, em legalizar o sexo com crianças. Por um lado, tratar o estuprador de criança como doente, que não é, mas por outro, dar autonomia de vontade sexual à criança. É o outro lado da história. Reconhecer a meninos ou meninas de 4, 5 anos de idade autonomia de decidir sua vida sexual adulta. É um abuso contra essa criança, altamente vulnerável psicologicamente. A psicologia, as leis são categóricas. Uma criança é absolutamente incapaz. Totalmente incoerente, inclusive, né? As duas defesas. E é o que o movimento pedófilo internacional defende, que as crianças possam decidir sobre sua liberdade sexual. E o pedófilo não consegue decidir sobre a sua atitude de estuprar uma criança. É o paradoxo, né? Que coisa maluca. Agora, a pergunta é objetiva. Existe criança gay? Não existe criança gay. O que existe são crianças erotizadas, não apenas gays, erotizadas nesse sentido, mas crianças manipuladas ou crianças que por algum motivo, inclusive o abuso sexual, possam estar sendo levadas a um comportamento não natural. E aí observa-se a seguinte questão: há também na criança um desenvolvimento natural em que ela assume comportamentos transitórios. Professores e psicólogos veem isso com muita frequência. Fala fina, trejeitos, formas de agir que, na verdade, são naturais de uma criança, menino ou menina. O que está se fazendo é congelando essa criança numa fase transitória. Promovendo, inclusive, essas fases transitórias. Promovendo que ela fique nessa fase. E esse é o abuso maior, porque nós sabemos que as crianças, pela fantasia, pela sua falta de entendimento, pelas influências que ela recebe das músicas, e no caso do Brasil, são grandes as influências eróticas. Então essa criança agora vai ser tratada nessa condição provisória e muitas vezes causada por estímulos abusivos. Está errado. Essa criança tem que ser investigada e não aceita no seu comportamento, que eu repito, pode ter causas abusivas, até o abuso sexual, pode ter causas induzidas, pessoas, adolescentes ou situações que ela vive que induzem o comportamento dela para essa prática, porque ela muitas vezes não tem libido nenhum. Ela está sendo estimulada a uma prática que ela não tem o conhecimento da sua natureza libidinosa. Entendo. E é possível, doutor, perceber numa criança algumas características onde pais de boa fé
conseguem tratar, conversar com os filhos de alguma forma? Existe alguma fase, algumas características que vão denotar esse tipo de comportamento ou desvio desse comportamento e deve ali ser conversado, tratado nesse momento? O fundamento central é o seguinte: a criança tem direito à sua identidade biológica de sexo. Quem deve dizer é a biologia. Ou a criança nasceu menino ou menina, macho ou fêmea. A criança não tem opção. O sexo é definido. Então ela tem direito de ser tratada conforme sua identidade biológica de sexo. Assim como os cachorrinhos, que a gente tanto gosta, os animais. Eles são preservados porque têm uma identidade biológica. O ser humano também faz parte do meio ambiente. Porque os animais estão tendo mais proteção que as crianças. Está errado. Porque a criança só adquire alguma autonomia de vontade aos 12 anos. Segundo a psicologia e segundo as leis brasileiras, é aos 16. Mas aos 12, torna-se adolescente, ganha alguma autonomia. Então, a criança, até os 12 anos, tem que ser cuidada, educada, tratada conforme sua identidade biológica de sexo. E se isso não for feito, a criança pode assumir qualquer comportamento. Eu tenho até um caso aliás, não é um caso, são vários casos de crianças que, deixadas à própria sorte, por exemplo, na Ucrânia, uma criança se transformou num cachorro. Porque os pais alcoólatras e com transtorno mental deixaram a filha de 2 anos no canil com os cães. Olha. Quando descoberta já com 5, 6 anos, essa criança foi descoberta se comportando como um cão, porque deixado ao convívio dos cães, se tornou um cão. Meu Deus. Tal a vulnerabilidade psicológica da criança. No plano da sexualidade, igualmente. Não é diferente. A criança, seja porque exposta... Você assistindo televisão, até desenhos animados, é frequente ver cenas de cunho libidinoso que, dependendo da criança, aquilo pode guardar raízes profundas no seu comportamento. Entendo. Podemos dizer, então, doutor, que vivemos numa fase de um ativismo sexual? É um induzimento permanente, um ativismo sexual que busca erotizar as crianças, levá-las a práticas sexuais muito cedo, induzi-las a comportamentos não naturais e, principalmente, violam sua dignidade sexual e os direitos da família, porque muitos pais não estão sabendo que pessoas que cuidam dos seus filhos estão agindo dessa forma e enganam também a família, que é violada na sua prerrogativa, porque, vou te falar algo muito novo, se você olhar nos parâmetros curriculares nacionais, que fala dos toques, das brincadeiras sexuais, os parâmetros curriculares nacionais são uma norma do Ministério da Educação para a Educação. É o Ministério da Educação se dirigindo aos professores. E lá existe uma norma específica, que ao se referir ao toque nas regiões genitais, afirma para a escola não contar para os pais se acontecer com os filhos na escola. Observa, essa norma é de 1998, no governo do Fernando Henrique Cardoso. Então veja como já há, desde antes de muito tempo, um ativismo que diz respeito à lei. O poder familiar não é revogado. A norma deveria ser, diante de um comportamento erotizado de um aluno, comunicar aos pais, para que os pais atentos possam também investigar o que está acontecendo com o filho. Pois a educação brasileira diz para os professores, não conte para os pais se o filho estiver erotizado, praticando brincadeiras sexuais. Então, na verdade, nós estamos numa situação de anomia, onde as leis que protegem a criança e o adolescente e os direitos da família não são respeitados em ambientes da educação das escolas. Bom, por fim, doutor, para os pais que de alguma forma percebem que os filhos estão passando por momentos como esse, ou para quem está assistindo essa entrevista e está se sentindo alarmado, qual é a atitude, o que ele pode fazer, qual é o norte a seguir mediante a deflagração de tudo que a gente está conversando aqui e do momento em que nós estamos expostos nesse ativismo sexual? A orientação que eu posso dar é, primeiro, acalmar o coração, conhecer as leis, estar atento aos materiais didáticos dos filhos, estar presente nas escolas. Os professores, eu posso dizer, em sua maioria, são homens e mulheres de bem. Portanto, muitos professores que até estão dando aulas com conteúdo impróprio, se conhecerem as leis, param imediatamente, porque vão reconhecer que o Código Penal está acima de normas de terceiro escalão da educação brasileira. O que conta são as leis. Ao mesmo tempo,
conversar mais com os professores dos seus filhos. Os professores têm muito a nos ajudar. Ajudá-los também, porque muitas vezes é uma prática ruim na família que resulta em comportamentos ruins na escola. Terceiro, buscar os advogados quando tiver uma dúvida fundada, porque os advogados conhecem melhor as leis, podem dar conselhos que vão acalmar situações que às vezes são precipitadas. E por último, diante de violações de direitos, buscar pelos meios legais a defesa dos seus filhos. E os professores, eu quero dizer, também são a vítima, porque essas políticas públicas ilegais são elaboradas nos altos escalões. E quem está sendo usado e exposto a risco jurídico são os professores. Então, eu queria deixar muito claro que os professores também são vítimas disso. Pelo desconhecimento da lei, são usados por materiais didáticos ilegais, ordens superiores ilegais, e quem está com o risco jurídico é o professor em sala de aula. Então, a violação é das crianças em sua infância, em sua condição de pessoa em desenvolvimento, as famílias, porque muitas vezes não estão sabendo o que estão fazendo com seus filhos, e os professores também. São 3 âmbitos que merecem a nossa atenção. Muito bem. Bom, última pergunta. O doutor é professor no Burke Instituto Conservador, no curso de Direito e Globalismo, e a gente falou aqui, por exemplo, de ativismo sexual. O curso ele vai abordar, por exemplo, também ativismo judicial, entre outros ativismos. Por isso o tema Direito e Globalismo. Qual é a sua visão sobre esse curso, sobre esse tema e a influência que ele pode ter para as pessoas que estão nos assistindo? É muito importante que eu parabenizo o Burke Instituto Conservador, porque nós sabemos que houve uma contaminação da racionalidade jurídica. O ativismo judicial é isso. É quando as ideologias tornam-se mais importantes do que a Constituição e as leis. Então, o parâmetro não é mais o que as leis ou a Constituição determinam, mas o que autores ou filósofos falam sobre coisas. Isso significa algo antidemocrático, é a violação da legalidade. E passamos então a ter pessoas que apenas por fora são juízes, promotores, por dentro são ativistas. E isso é um grave risco para a democracia. A restauração da racionalidade jurídica. O que é isso? Significa que as leis é que concretizam os valores maiores e até abstratos da Constituição. Não é cada um fazendo o que achar que é liberdade, ou que é igualdade, ou que é combate à discriminação. Cláusulas abertas da Constituição não servem para as pessoas fazerem o que bem entenderem. É esta a tarefa de um conservador, é um termo correto, mas eu diria que até é um princípio do Estado democrático de direito. Não é cada um fazer o que bem entender, é o Estado da autotutela. É as pessoas se submeterem às leis, respeitarem os direitos das pessoas e exigirem aquilo que acham que é o seu direito. Muito bem. Dr. Guilherme Shelby, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Foi fundamental e para a gente é um privilégio recebê-lo. Obrigado. E esse foi mais um Burke Café, o seu bate-papo conservador. Obrigado pela sua audiência.